Na época que a gente estava construindo ainda o projeto, né, numa conversa até que informal com os técnicos da Agência Nacional de Águas, da ANA, a gente discutia e falava sobre a importância do conhecimento do que era a Política Nacional de Recursos Hídricos, qual era o papel dos instrumentos, o que cada instrumento da política dizia e a importância dele, que a gente via, eu pelo menos aqui no estado do Paraná, na região sul, e eles em todo o Brasil, né? A dificuldade que as pessoas gestoras de recursos hídricos nos estados, nos municípios, de entender o que eram os instrumentos da política. Então, por exemplo, a importância do enquadramento das águas, a importância da elaboração de um plano de gestão de recursos hídricos participativo, entender o que era a gestão participativa, que não era só falar que está participando, o que era essa gestão participativa, né, dentro da política de recursos hídricos. E falando dessa necessidade, né, de fazer materiais, né, capacitar pessoas em materiais que fossem explicativos de uma maneira simples para as pessoas entenderem, até que pessoas que não fossem só técnicos, mas que também outras pessoas da sociedade, que não fossem técnicos específicos nessa área, conseguissem compreender a gestão para poder implementar cada vez mais a política. Essa parceria começou basicamente com a gente pensando em atividades, em ações mais estruturadas, com parceiros que tivessem a expertise em temas em que a gente atua na área de recursos hídricos. E teve muito a ver com a questão da educação à distância, porque naqueles anos, né, 2011, a gente começou com isso aqui. Uhum. E a gente estava querendo muito crescer nisso, né? Crescer com os trabalhos de educação à distância. Então a gente sabia da expertise que a Fundação tinha com esse trabalho e a gente queria, enfim, achou que era muito interessante fazer essa parceria com eles. A Agência Nacional de Águas tinha uma necessidade de capacitação na questão dos recursos hídricos, né, em diversas temáticas, né, relacionadas. E identificou na Itaipu Nacional algumas expertises, né, que pudessem ser daí então levadas para o Brasil, né? E a Fundação PTI teve o papel de fazer a gestão dessa relação, estruturando os cursos, né, contratando os profissionais e colocando as diversas capacitações, né, à disposição e fazendo daí o acompanhamento também de todas as capacitações. O conhecimento estático, ele não produz mudanças, né? Ele não faz acontecer coisas, não gera inovação. O grande lance é você colocar o conhecimento em movimento, né? Então o conhecimento, quando ele começa a circular, então ele cria a mágica da mudança, né? Então esse foi o grande ganho que as três partes tiveram nesse programa, né? A gente, no projeto, produziu uma quantidade muito grande de material de excelente qualidade que está disponível para a sociedade. Os temas que nós tratamos e que produzimos conhecimentos, sistematizamos conhecimentos, passam por várias áreas relevantes para a gestão de recursos hídricos. Vai desde a hidrologia, qualidade da água, metodologias de participação social, segurança de barragens. Então, temas mais ligados a questões hídricas, como temas ligados ao funcionamento dos comitês, a gestão nos órgãos gestão de recursos hídricos nos órgãos gestores estaduais. Então, tivemos a oportunidade de alcançar a diversidade do que é o nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Nós recebíamos da ANA conteúdos gerais para aquele público. Então, a partir daqueles conteúdos gerais que a agência nos mandava, a gente, na verdade, se reunia numa equipe interdisciplinar. Isso é bem importante. E aí, com essa equipe interdisciplinar, a gente organizava o planejamento. A partir do perfil do público, dando carga horária, definindo objetivos, aí, na verdade, reordenando os conteúdos, dando a lógica devida, né? E aí definindo qual a metodologia. Normalmente a metodologia era a EAD. Né, a modalidade, perdão, era a EAD. Então a gente definia caminhos.
com encontros presenciais, o que é que tinha nesses encontros, e aí a gente seguia, né? Bom, eu considero que o diferencial desse projeto, desde o início, foram as pessoas envolvidas, né? Então, a equipe de trabalho, que era composta pela equipe da ANA, da Fundação PTI, da Itaipu, a gente era parceiro mesmo, sabe? A gente trabalhava muito junto, lado a lado, não tinha essa questão, eu sou da instituição X ou da instituição Y, era todo mundo querendo que o projeto desse certo. Então, nós decidimos, na época, estruturar uma equipe núcleo. Essa equipe núcleo foi formada por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, pedagogo, design instrucionais, administradores, jornalistas, o pessoal da área gráfica, o pessoal da área de TI. E essa equipe núcleo recebia todo o suporte das áreas, da estrutura geral da Fundação PTI, né, das áreas como assessoria jurídica, TI mesmo, RH, compras, financeiro, e contava com o apoio fundamental dos conteudistas, dos professores presenciais, dos revisores, dos tradutores, dos tutores, com papel fundamental no acompanhamento online das atividades. A estratégia com a Itaipu de educação à distância, a gente já tinha desenvolvido um pouco, tinha um pouco, né, desse know-how, como o Luiz falou, com os cursos à distância, sem tutoria. E a gente queria muito, para os nossos públicos prioritários, ter um trabalho mais elaborado, mais focado para os públicos, uma coisa assim bem de cuidado, né, de zelo. E eu acho que essa questão da tutoria era o grande diferencial, né, que a gente ia conseguir fazer com o Itaipu. A maioria das turmas ofertadas pelo projeto contaram com acompanhamento de tutor. Na educação à distância, o tutor exerce um papel muito importante de incentivo aos alunos. Ele atua como mediador no processo de construção do conhecimento. Por isso, buscando oferecer apoio aos profissionais, o projeto desenvolveu ações de capacitação para os tutores, chamado na Trilha da Formação, que tinha carga horária de 20 horas e trazia as boas práticas em tutoria, a importância da afetividade, do feedback, entre outras temáticas. Foi criado também o Espaço do Tutor, que trazia dicas, orientações e era um ambiente de integração e troca de experiência entre os tutores. Nos 5 anos, mais de 200 tutores de diversos estados brasileiros passaram pelo projeto, sendo eles um dos maiores responsáveis pelo sucesso dos cursos. A estratégia de educação à distância e as estratégias de comunicação foram fundamentais nesse projeto. A gente pode dizer que o fruto do projeto, o sucesso do projeto, foram as estratégias de comunicação que permitiram alcançar o público-alvo, né, trazer esse público para o convênio, trazer esse público para o projeto. Desde o início, quando nós pensamos nas ações de comunicação do projeto, nós sempre pensávamos em formas de nos aproximar dos alunos. Nós sabíamos que ia ser um projeto de educação à distância, então a gente queria tentar minimizar um pouco essa distância que a gente tinha, distância física mesmo, com os alunos. Então nós pensamos em algumas ações para tentar fazer isso. O site foi uma delas, os materiais gráficos que nós criamos, os vídeos, as próprias redes sociais, a gente tinha muita interação com os alunos nessas ferramentas e nessas plataformas, tanto que no site, por exemplo, a gente chegou agora no final do convênio a 65 mil pessoas cadastradas. Além disso, a cada atendimento que nós fazíamos aos alunos, então, por exemplo, quando nós íamos responder os e-mails que os alunos enviavam com dúvidas, ou as próprias pessoas que estavam tentando entrar nos cursos do projeto, a gente sempre chamava pelo nome, desejava um bom fim de semana, uma boa semana, tentava dar uma descontraída para promover essa aproximação. E essas ações deram super certo. Nesses 5 anos, nós tivemos mais de 3 milhões de interações em comunicação, o que é um resultado bastante satisfatório. Adotamos a educação à distância como modalidade predominante para a conquista dos objetivos do projeto. Sem dúvida, foram estratégias que proporcionaram o alcance em escala territorial e a diversidade do público envolvido. Ao longo desses 5 anos, foram desenvolvidos e ofertados 30 cursos, entre presenciais, semipresenciais e autoinstrucionais, num total de 944 turmas,
Disponibilizamos cerca de 50 mil vagas e capacitamos mais de 27 mil pessoas em todos os estados brasileiros e em todos os países da América Latina. Uma das metas do convênio era envolver também os profissionais dos países vizinhos nos cursos. Assim, 10 cursos foram traduzidos para o idioma espanhol, capacitando aproximadamente 1.100 estrangeiros em 72 turmas. Algo que salta aos olhos como conquista do projeto foi o pensar o público jovem, ajudar o jovem a pensar e se tornar mais consciente sobre o uso racional da água. Em função disso, foi desenvolvido via o projeto Água Conhecimento para a Gestão, 2 ferramentas pedagógicas, principalmente que foram construídas, pensadas para serem utilizadas em sala de aula, como um apoio aos materiais didáticos já existentes e material esse que serve para o professor desenvolver e aperfeiçoar mais a temática água nas diversas disciplinas, seja de geografia, de história, de sociologia, de biologia, enfim, com os seus alunos. Uma forma de aumentar o interesse dos jovens nessa questão que tem se tornado tão presente na mídia em geral. O projeto, primeiro, do ponto de vista, digamos assim, social, de uma qualidade ímpar e de uma beleza sem precedentes, porque atingiu do Oiapoque ao Chuí do Brasil, ou do Oiapoque ao Chuí, vamos dizer, da América Latina, ele atingiu um perfil de pessoas que nós buscávamos a partir do que o convênio estabeleceu. Então, eu acho que a gente realmente conseguiu atingir muita gente, né? Acho que foi muito interessante, assim, a quantidade de cursos, a quantidade de temas que a gente trabalhou, né? A quantidade, os cursos, as várias edições que teve, então possibilitou muita gente, né? Do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, dos comitês de bacia, dos conselhos, dos estados, né? Para o PTI, acredito que foi um grande aprendizado, né? Nós pudemos aceitar um desafio muito grande, né, de ter uma abrangência em parceria com a ANA e com a Itaipu, uma abrangência nacional e até na América Latina. Quer dizer, nós aí passamos a perceber que nós somos capazes sim de encarar desafios dessa envergadura, né? Aprendemos muito durante o processo, né? E fica como um legado para a instituição, né, essa capacidade ou essa competência de estruturar capacitações, sejam elas presenciais, semipresenciais ou à distância, né, e disponibilizar isso, né, para a sociedade. Isso foi um grande aprendizado. O público alcançado e a importância da temática abordada, a questão da água, a pedagogia com que isso foi tratado, a tecnologia com que isso foi tratado, a força dos parceiros que estão dando suporte a esse programa, principalmente ANA e Itaipu, é o grande elemento que levou a esse sucesso que você acabou de citar. O projeto foi reconhecido em 3 premiações nacionais e foi certificado como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Em 2013, ele ganhou o prêmio Inova World de Inovação Social, em 2014, o prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo na Educação e em 2015, o prêmio Expressão de Ecologia. E essa equipe núcleo e todo mundo do projeto teve um apoio muito fundamental, que foram os técnicos, tanto os técnicos da Fundação PTI, como os técnicos da ANA e principalmente os técnicos de Itaipu, que todo mundo atuou como voluntário nesse projeto, né? Doando o seu conhecimento, a sua expertise para que as coisas acontecessem, né? Então, assim, eu tenho certeza que o sucesso do projeto, a Água e Gestão, se dá muito pelas pessoas que estavam envolvidas nele. Porque as pessoas e as instituições que tinham a vontade de fazer ele acontecer, de mudar uma realidade, de fazer as coisas para uma sociedade. Assim, ele foi um projeto pensado com muito carinho e as pessoas que entraram nesse ritmo do companheirismo, de fazer dar certo, de estar junto. É um projeto de pessoas para pessoas.